Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Salvador esteja sobre a sua vida. Acho que já é uma praxe minha de cumprimentar e dizer que é bom estar aqui com vocês das outras vezes que eu já estive com vocês, né? É sempre um prazer e um privilégio. Eu quero agradecer. Quero agradecer o convite, agradecer a confiança, agradecer a Jane que me convidou. E hoje eu quero dizer que eu estou aqui não só na posição de um pastor conhecido de vocês, creio eu, amigo, né? Eu assim espero, em nome de Jesus, né? Mas também como vice-presidente do Sínodo de São Paulo e o atual secretário de Evangelização e Missões do Sínodo de São Paulo, né? Então é na pessoa do Sínodo que eu estou aqui representando, amém? Que Deus possa nos falar ao coração através do texto, da mensagem e de todo o assunto que Deus colocou no meu para compartilhar com vocês nessa noite. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos então abrir a palavra do nosso Deus lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura dos versos de número 6 até o verso de número 12. Mas eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Se você tem um marcador de páginas, coloque aí do lado, porque nós vamos transitar aqui no capítulo 16 para apresentar o contexto e, a partir desse contexto, nós extrairmos as lições espirituais que eu creio que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Capítulo 16 do livro de Atos, a partir do verso de número 6, diz assim o texto: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Amém? Oremos, abaixe sua fronte. Senhor, eis aqui uma porção da sua palavra, lida aos nossos ouvidos e corações, que em nome de Jesus, por meio deste teu servo, o Senhor ministre cada um, ó Deus, a cada um aqui presente, a lição espiritual que o Senhor preparou. Ajuda-nos a compreender esse texto e aplicá-lo de modo adequado e fiel em nossas vidas e na vida da tua igreja aqui reunida nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Você percebeu que nesse trecho, e por ser um livro histórico, Atos relata, né, a história da evangelização na igreja primitiva e o percurso dessa evangelização, particularmente como feita através de Paulo e seus companheiros de missões. Você notou que aqui nesse trecho que eu li foram mencionadas diversas cidades, né? Por exemplo, você viu aí falar lá no versículo 6 da região frígio-gálata. Depois você viu falar da Ásia, depois de Mísia, depois de Bitínia, depois você também viu falar de Macedônia, e depois falou de Troade, falou de Samotrácia, falou de Neápolis, e finalmente falou de Filipos, cidade que ficava na nação da Macedônia. Várias cidades, apenas nesse pequeno trecho aí de 6 versículos, não é? E às vezes, especialmente nos livros históricos, para que a gente entenda o que o texto está nos ensinando, é bom que a gente tenha uma visão
mais ou menos de como era essa viagem e de onde é que eles estavam indo, saindo de onde, indo para onde, para a gente entender o quadro geral. Afinal, menciona-se várias cidades e você nem tem a ideia de onde é que fica essa cidade, como é que foi feita essas viagens e por que é que essas viagens foram empreendidas e como foi empreendida, não é? Isso às vezes dificulta o entendimento. Então, eu quero ser aqui nesse início um pouco professoral, não é? Uma escola bíblica dominical, tá? Para que você compreenda um pouquinho, para depois a gente então nos aprofundarmos nas lições espirituais. Para isso eu pedi para projetar um mapa, né? Para que você tenha uma ideia, mais ou menos, do que nós estamos falando dessa viagem. Em primeiro lugar, ela se trata da segunda viagem do apóstolo Paulo. Paulo está aqui na sua segunda viagem. E o que nós temos logo de início? Logo no verso 6, ele nos diz que eles estavam aqui, ó, nessa região aqui, ó, né? Pisídia, Listra, Derbe, né? Eles estão mais ou menos aqui. Aqui, o Espírito de Deus começa a falar com eles. Você vê isso no verso de número 6 e verso 7. Olha só o que diz. E percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, está vendo aqui, Ásia, não é? Então, eles estão aqui com intenções de pregar nessa região, em direção à Mísia. Bitínia está aqui mais em cima, não apareceu no mapa, mas Bitínia está bem aqui. Então, essa região toda aqui, ó, é chamada de Ásia, né? Então, eles estão saindo, olha aqui Jerusalém, e aqui é a região da Ásia. Nesse momento, Paulo tem a intenção daqui de vir para cá, para a Ásia, principalmente para Mísia, e depois de Mísia até a Bitínia, ok? Essa é a intenção, esse é o plano dele e dos seus amigos, dos seus companheiros de viagem. E aí, nesse momento, o Espírito de Deus fala aqui o texto que primeiro, verso 6, o Espírito impediu eles de irem para a Ásia. Depois, o Espírito de Cristo também não permitiu. Vejam só, embora eles e seus amigos tivessem um plano missionário, traçado, né, uma rota missionária, afinal de contas, quem define para onde vamos, de onde vamos sair e a quem vamos falar, não somos nós, por maior plano que a gente faça, por melhor plano que a gente faça, e sim Deus. Os homens fazem seus planos, mas a resposta vem de Deus, nos diz as Escrituras, até mesmo na obra missionária. Isso acontece até mesmo na obra missionária. Isso aconteceu. E aí, também o texto vai dizer-nos que ele se encontra bem aqui, ó, Troade, está vendo aqui? Troade, bem aqui, é a cidade de Troade. E essa aqui é uma cidade portuária. Daqui de Troade, costumava-se pegar navios para essas diversas regiões. Quando ele está aqui em Troade, acontece um evento maravilhoso. Verso 9, aí do seu texto. O texto diz que, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Fixe essa frase aí na sua mente. Estando ali, então, ele tem à noite essa revelação de Deus em um sonho, que ele deveria pegar o barco, atravessar e vir para a Macedônia. Está vendo aqui? Toda essa região aqui acima, desde Neápolis, Tessalônica, Bereia, aqui é a Macedônia. Ok? Essa região toda aqui é a Macedônia. E aí, então, ele recebe essa visão de que deveria atravessar esse estreito de mar e vir para a Macedônia. Nós, muitas vezes, não sabemos dimensionar, por isso que eu fiz questão de mostrar o mapa, para que você tenha uma ideia. Aqui, você notará que você tem uma divisão dessa porção de terras com essa porção de terras. E a divisão é pelas águas, né? Olha só, tem um pequeno estreito aqui, vai seguindo, e aqui tem um outro grande mar. Por causa dessa divisão de terras, de porção de terras, naquela época costumava-se dizer o seguinte: para cá nós temos a Ásia Menor,
E aqui começa a Europa. Então, aqui dá início a Europa. Atravessando o mar, nós temos a Europa. E aí o que acontece? Essas primeiras cidades da Macedônia, Filipos, Neápolis, Tessalônica, Bereia, elas são colônias romanas. Então, são as primeiras cidades consideradas naquela época com uma espécie de entrada para o Ocidente, entrada para a Europa. Para cá, Oriente Médio, e para cá, Ocidente. E isso é tão interessante que um historiador britânico, que faleceu por volta do ano de 1975, chamado Arnold Toynbee, escreveu uma volumosa obra onde ele retrata as civilizações, a história das civilizações. Quando Toynbee vai falar da civilização ocidental, do Ocidente e da Europa em particular, Toynbee vai citar como marco daquilo que ele chamou de começo da Europa, como conhecemos hoje, essa visão que Paulo teve em sonho aqui na cidade de Troade. No verso 9, à noite ele teve um sonho, no sonho uma visão, nessa visão um homem apareceu para ele e esse homem dizia: passa a Macedônia e nos ajude. E segundo Toynbee, ele diz aqui, a partir desse ato, a partir desse evento, começa a Europa, o Ocidente, como nós conhecemos hoje. Porque, pela primeira vez, existe registro de pelo menos um dos apóstolos indo da Ásia Menor para pregar o Evangelho na Europa. Não é? E ali na Europa, quando ele está aqui na região da Macedônia, qual é a região onde ele passa alguns dias? Verso de número 11 e 12, o texto vai nos dizer: tendo, pois, navegado de Troade, percebeu? Ele estava em Troade. De Troade, seguindo em direitura, direitura significa em linha reta até lá. Seguindo em direitura até a Samotrácia, passando por Neápolis, chegou a Filipos, cidade da Macedônia. E ali ele ficou alguns dias. Então, ele chegou naquela cidade, aqui, ó, em cima, Filipos. Essa é a cidade onde ele ficou. E o texto, no verso 12, diz que ali em Filipos, primeira cidade e uma das principais cidades da Macedônia, ele por ali ficou alguns dias. E se você continuar lendo, a partir do verso 13, até o final desse capítulo 16, você vai perceber quantas coisas maravilhosas Deus fez naquela cidade, apenas nesses dias que Paulo e seus companheiros de missões ficaram. Ele diz, o verso 12, ali ficamos alguns dias. Não sabemos exatamente quantos dias, mas a ideia de alguns dias leva-nos à conclusão de que não foram muitos. Ou seja, não foi como que em Coríntios. Coríntios, a Bíblia diz que ele ficou cerca de 1 ano e meio, ou pouco mais de 1 ano e meio. Alguns dias não é 1 ano e meio, ou pouco mais de 1 ano e meio. Alguns dias, talvez seja 15 dias, seja 20 dias, seja um mês, talvez não passe de 2 meses ou 3 meses. Alguns dias. E nesses poucos dias que eles passaram lá, eles revolucionaram vidas de pessoas e a própria cidade. Quer ver? Veja o que alguns moradores, especialmente comerciantes da cidade, declaram a esse respeito quando ele por lá passou. Veja comigo, um trecho onde esses moradores da cidade falarão o seguinte, verso 20 e verso de número 21. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber
nem praticar, porque somos romanos. Qual foi a acusação desses homens, especialmente comerciantes, mas também ao lado do povo, e você vai ver a presença do povo aí a partir do verso de número 23, que o próprio povo estava nisso. Acusam estes homens de quê? De estarem perturbando a cidade. Ou seja, eles estavam causando um distúrbio, ou pelo menos perturbando a ordem pública vigente. E por causa disso, aqueles homens e mulheres daquela cidade, inclusive, fazem denúncias contra eles, junto às autoridades romanas daquela cidade. Nesses poucos dias que esses homens ficaram ali, eles revolucionaram, eles chacoalharam a cidade, eles chamaram a atenção da cidade. A pergunta que eu faço agora é: o que é que eles fizeram para perturbar, revolucionar, chamar a atenção das pessoas na cidade? A primeira coisa que eles fizeram, que inclusive foi o motivo pelo qual eles foram para lá, o próprio Paulo nos diz a partir, ou Lucas, falando que ele e Paulo chegaram a essa conclusão, no verso 10. Olha só, assim que teve a visão, lembra da visão do homem, verso 9? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que é que perturbou a cidade? O que é que chacoalhou a ordem pública vigente naquela cidade? O que é que incomodou as autoridades, os comerciantes e muita gente do povo? A pregação do Evangelho. Paulo e seus companheiros na viagem viagem missionária, perturbaram, incomodaram com a pregação do Evangelho. Foi a pregação do Evangelho que causou tudo isso. Por isso, meus irmãos, o que eu queria conversar com vocês hoje é sobre exatamente isso. Missões é nada mais, nada menos do que a transformação de vidas e o alcance de cidades, povos e nações pela pregação do Evangelho. Não é? É a transformação de vidas e o alcance de cidades, povos e nações pela pregação do Evangelho. E o que nós temos aqui, nesses poucos dias, que Paulo e seus companheiros de viagem missionária fizeram, foi exatamente isso. Estando ali na cidade de Filipos, eles levaram para aquele lugar o Evangelho. Eles transformaram a vida das pessoas. E eles perturbaram a ordem vigente de uma cidade, levando-os a se deparar com a verdade do Evangelho. E eu queria que nós meditássemos sobre isso nessa noite. Pastor, que transformações então eles causaram? Como eu disse, a primeira conclusão que nós chegamos aqui é que eles foram para lá a partir do momento em que, ouvindo aquele chamado, passa a Macedônia e nos ajude, o texto nos diz que eles foram para lá dentro de um mês. Eles esperaram passar o ano, ou eles pediram que nas férias eles iriam. Foi assim que foi feito? Verso 10, eles foram imediatamente. Essa palavra, imediatamente, já nos leva à compreensão de que a obra de levar o Evangelho Salvador de Cristo aos corações pecaminosos, onde quer que eles se encontrem, não pode esperar para amanhã. Ele é urgente. É urgente, meus irmãos. Nós não podemos dizer, olha, eu recebi de Deus uma visão, eu recebi de Deus um chamado, eu recebi de Deus uma missão de ir a alguém, de ir a uma família, de ir a um lugar, de ir a uma cidade, de atravessar o mar e ir a uma nação pregar o Evangelho. Mas isso para o ano que vem. Isso é para quando eu me formar. Isso é depois que eu me casar.
ou isso é depois que eu me aposentar. Não, é urgente. A missão é urgente. E eu entendo que, à luz dos acontecimentos na sociedade que a gente vive, na cultura que a gente vive, essa urgência tem sido cada vez maior. Entre as razões pelas quais há uma urgência de sairmos ao mundo pregando o Evangelho Salvador de Jesus, é que entre as coisas boas que essa pregação promove, ela ajuda inclusive a antecipar, se é que isso é possível, a segunda vinda de Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque um dos sinais que precisam acontecer para o Senhor Jesus voltar em sua segunda vinda é o quê? A pregação do Evangelho por todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Não é? Eles precisam tomar conhecimento. Por isso, na medida que nós anunciamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho em todos os rincões deste mundo, nós estamos não só cumprindo a ordem do ID, mas também nós estamos como que acelerando a segunda vinda do nosso Salvador Jesus. Por isso é urgente. Mas, entendendo esse sentimento de urgência, esse texto vai nos dizer também que, estando lá naquela cidade, acompanhe comigo, como eu disse, a vida de 3 pessoas foram completamente transformadas e a própria cidade de Filipe sentiu o efeito da pregação do Evangelho e da presença dos homens de Deus entre eles. Quais são essas pessoas e o que é que aconteceu na vida delas? Todas elas de Filipos, na cidade de Filipos. A primeira pessoa é Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. E nós vemos o relato dela a partir aí do verso 11 até o verso 15. Mas eu queria que lêssemos especialmente o versículo de número 14 e 15. Nesses 2 versos, nós somos apresentados a essa mulher e nos é dito o que a pregação do Evangelho por meio de Paulo causou naquela mulher. Verso 14 e 15 diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ela era de origem, ela não era filipense, né? Ela vinha de outra cidade, cidade de Tiatira, mas por enquanto ela está morando ali, né? E ela era vendedora de púrpura, essa era a profissão dela. E ao mesmo tempo também temente a Deus. O que isso significa? Lembrem-se que naquela época, quem não era descendente biológico de um judeu, ele podia se converter ao judaísmo e eles eram chamados de prosélitos, né? E ela, muito provavelmente, era uma destas. Era uma prosélita. Se é que existe feminino de prosélito. Não é isso? Então, ela havia sido provavelmente convertida ao judaísmo. Por isso, ela declarado que ela era uma mulher temente a Deus e que, inclusive, ela procurava lugares de oração para, unindo com outras mulheres, ali orarem. E o texto diz que, naquele dia, ela estando em oração, chegou lá o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo anuncia o Evangelho a ela. Depois de ter ouvido a palavra sendo anunciada por Paulo, verso 14, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E o que significa essa frase, abriu-lhe o coração? Converteu ela. Convenceu o seu coração da verdade do Evangelho anunciada por boca do apóstolo Paulo. O Espírito Santo converteu o coração daquela mulher e no dia depois, ou na mesma hora, não sabemos exatamente o dia, só sabemos que depois de convertida, ela foi batizada. Ela e toda a sua casa. Vejam só, o poder da pregação do Evangelho não transformou apenas esta mulher, mas transformou também toda uma família, toda a sua casa. Portanto, naqueles poucos dias que aqueles homens ficaram naquela cidade, cidade de Filipe, uma das primeiras cidades da Europa, do Ocidente, a primeira mulher que é transformada, tocada pela pregação do Evangelho é Lídia. Só ela? Não. Ela e toda a sua casa.
A segunda pessoa que também experimenta algo a partir da presença dos missionários, do apóstolo e dos missionários e da pregação do evangelho, é uma jovem adivinha, que nós não sabemos bem quem ela era, não sabemos bem o seu nome, e nem sabemos se ela chegou a se converter. Mas algo novo acontece no coração daquela mulher, a partir do momento que ela tem um encontro com os pregadores do evangelho, especialmente com o apóstolo Paulo. Verso 16, 17 e 18 do nosso texto, vai dizer que uma menina, jovem menina, que tinha sobre ela um espírito de adivinhação, incomodava Paulo e seus companheiros, enquanto naqueles poucos dias eles percorriam a cidade pregando o evangelho. Até que chegou um momento em que Paulo, incomodado com aquilo, chega e expele o demônio dela. Diz o texto, versos 17 e 18, seguindo Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Uma menina, uma jovem garota, escravizada duplamente. Primeiro, escravizada pelo demônio, e segundo, escravizada por aqueles que ganhavam dinheiro com ela, verso 19, vendo os seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro. Perceberam? Outras pessoas utilizavam-se daquela menina que supostamente, entre aspas, tinham para ele o dom de adivinhação, que depois a Paulo nos ensina que não passava de dom nada, era um demônio nela. Ela era escrava duplamente, escrava dos homens, escrava do diabo. E o que aconteceu aqui? Ela foi liberta. Não nos é dito se ela se converteu, mas uma coisa é certa: o demônio saiu. O demônio saiu. Ela não mais estava escrava, pelo menos, do demônio. Mais uma pessoa que teve sua vida transformada, que teve sua vida tocada pela pregação do evangelho. Sabe por quê? Porque numa noite, verso 9, num sonho, Deus se revelou ao apóstolo Paulo e disse para ele: passa a Macedônia e ajuda aquele povo. Vá até lá e pregue para ele o evangelho. Terceira pessoa que foi transformada foi a pessoa do carcereiro. Depois que aconteceu a libertação dessa menina, seus senhores, alguns comerciantes e pessoas do próprio povo denunciam Paulo e seus companheiros às autoridades romanas, chamadas aqui de pretores. Estes, por sua vez, mandam prender Paulo no cárcere. E estando Paulo e seus companheiros no cárcere, cantando louvores e pregando o evangelho para os demais que estavam presos, acontece um terremoto. E por acontecer aquele terremoto, aquele carcereiro que tinha como dever, que tinha como obrigação guardar a cadeia ou a cela e não permitir a fuga dos prisioneiros, temeu. Achou que por causa daquela situação, os presidiários, os presos, teriam, quem sabe, fugido. Afinal, as suas cadeias haviam se soltado. Daria para eles, obviamente, fazerem dali um motim, e a partir daquele motim, eles saírem. Muito provavelmente, a guarda daquela penitenciária era constituída de poucos soldados. E ele, então, temeu. Nós não sabemos ao certo qual é a origem do medo que ele teve, a ponto dele tentar e querer, pelo menos, ou passar pela cabeça dele se suicidar. Muito provavelmente, ele temeu, alguns estudiosos dizem, porque havia uma previsão de que, por relapso
de um guarda. Se o prisioneiro fugisse, ele seria responsabilizado e poderia ser acusado, inclusive, e sofrer a pena capital. Mas outros estudiosos acreditam que o medo deles foi o seguinte: primeiro, vejam só, eles eram presos. Supostamente, se eram presos, no mínimo, boa gente eles não eram, afinal, estavam presos. Se estavam presos e não eram boa gente, e uma das famas que chegou até o carcereiro, ligadas a Paulo, é que Paulo e seus companheiros eram homens que faziam milagres. Afinal, expeliram demônios. Talvez, alguns estudiosos dizem que, por causa dessa fama, ele temeu, e ele talvez tenha, inclusive, pensado que aquele terremoto fosse causado por Paulo. Então, o cara que expeliu o demônio, o cara que estava fazendo milagres, agora que chegou na penitenciária, de repente acontece um terremoto, foi ele. Ele é o culpado, meu Deus, agora só falta ele me matar. Sou eu que estou guardando ele aqui. Não é assim? Então, antes que ele me mate, eu mesmo vou me suicidar. Então, alguns estudiosos chegam a pensar que talvez fosse isso. Mas eu creio que, na verdade, foi o impacto do testemunho dele. Primeiro, ele já sabia que eles pregavam o evangelho. Tanto que a própria adivinha dizia isso, não era? Verso 17, olha no seu texto. Verso 17, a própria adivinha dizia o que eles pregavam: que estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O próprio demônio que usava aquela garota sabia exatamente o que eles pregavam. Consequentemente, já havia chegado a ele a notícia de que o que eles faziam é pregar uma salvação através de Jesus. E, ao mesmo tempo, estando ele na cadeia, eles cantavam e pregavam. Então, ele também ouviu os cânticos e a pregação. E aí acontece aquele milagre, e as pessoas, aquele terremoto, e as pessoas não fogem. O impacto do testemunho desses homens faz com que esse homem pergunte a eles: o que é que eu preciso fazer para também ser salvo? E nós todos conhecemos aquele texto que é a famosa resposta do verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o que o texto nos diz que aconteceu? Foram salvos, ele e a casa deles. E naquela mesma noite, ele e a casa deles foram batizados. Você vê isso do verso 30 até o verso de número 34. Ele e a sua casa foram salvos. Você notou que das 3 pessoas que foram tocadas, que foram transformadas, que tiveram suas vidas modificadas pela pregação do Evangelho, realizada pelo apóstolo Paulo e seus companheiros, dessas 3, 2 delas claramente se convertem a Cristo, não somente ela, mas também todos o da sua casa. E uma terceira, nós não sabemos, a história não nos conta se ela se converteu ou não, mas a presença do Evangelho, no mínimo, libertou-a da escravidão de um demônio. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando Deus manda seus missionários pregar o Evangelho tem poder para transformar vidas, famílias e nações. O poder do Evangelho transforma vidas, família e nações. Aquela cidade, ela se mexeu. Aquela cidade se convulsionou. A cidade comentou a respeito do que estava acontecendo. A pergunta que eu faço é: será que a mesma coisa ainda continua acontecendo na nossa cidade? Será que a pregação do Evangelho aqui na cidade de Cotia tem sido tão efetiva quanto foi efetivo a presença dos missionários lá na cidade de Filipe naquela época? A ponto das pessoas comentarem nas praças públicas, nas ruas e nos mercadinhos e nas casas das pessoas e até mesmo na prisão, de que havia ali homens que pregavam um Salvador? As pessoas, elas estão reagindo à pregação do Evangelho realizada por esta igreja nestes anos de sua história?
com Paulo e seus companheiros, ali na cidade de Filipe, naqueles poucos dias que ali eles ficaram. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Isso me faz lembrar, meus irmãos, de que, baseado nesse texto, nós temos uma história riquíssima, nós mesmos da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre isso. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Ashbel Green Simonton. Na semana passada, nossa igreja comemorou 165 anos aqui no nosso país, né? Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas talvez você não saiba os detalhes disso, especialmente da história do homem que foi o instrumento de Deus para trazer o Evangelho à nossa nação. No dia 14 de abril de 1859, no dia da sua ordenação, todos os pastores sabem que dos requisitos que a gente tem que cumprir para sermos ordenados é fazermos um sermão de prova. Não sei se vocês aqui já presenciaram um sermão de prova. E nesse dia, 14 de abril, Simonton pregou o seu sermão de prova pela manhã e à noite ele foi ordenado. E sabe qual foi o texto do seu sermão de prova? Atos 16, verso 9. Que diz o quê? Paulo na noite teve uma visão de um homem que dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. No dia 18 de junho de 1859, o jovem Ashbel, de 26 anos, ele toma um navio em Baltimore, Estados Unidos, em direção ao Brasil. 18 de julho de 1859. Quando chega no dia 12 de agosto, nós estamos falando de pouco menos de 2 meses, no dia 12 de agosto de 1859, às 9 horas da manhã, aquele navio aporta no porto do Rio de Janeiro, e Ashbel chega ao Rio. Passa 8 anos da sua vida aqui em nosso país. E por meio do seu ministério, vidas, famílias e a nossa nação foi impactada com o Evangelho de Jesus Cristo. Ashbel aplicou na sua vida, passas a Macedônia nos ajuda, aquilo que ele pregou no dia de sua ordenação. Para Ashbel, passa a Macedônia e nos ajuda, significa passa ao Brasil e prega o Evangelho. Hoje, nós temos 165 anos de história. E eu e você, nós aqui, somos frutos do seu ministério. Portanto, meus irmãos, é importantíssimo nós refletirmos sobre estas verdades. O Evangelho do Senhor Jesus, quando levado com fidelidade por homens e mulheres que obedecem o seu chamado, podem transformar vidas, famílias, cidades e até nações. Como disse o historiador britânico, quando Paulo ouviu aquele chamado e foi para a Macedônia, ali nasceu o Ocidente como nós o conhecemos. Porque aquele homem atendeu o chamado de Deus, foi para aquela cidade e lá pregou o Evangelho. Tem um outro detalhe que eu gostaria que você também refletisse sobre isso. Se você prestou atenção, você notou 2 coisas. O primeiro deles é que lá no verso 6 e verso 7, nos é dito que ele tinha um plano, não é? Que o plano dele era pregar na Ásia. Ele já estava ali no início da Ásia e ele queria continuar pregando na Ásia. Mas Deus modificou o plano dele e mandou que ele fosse para a Macedônia. E o que ele fez quando ouviu de Deus esse chamado? Ele obedeceu. Eu espero que da mesma forma como Paulo, ao ouvir o chamado de Deus, obedeceu,
você também, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, atenda, acolha e obedeça. Afinal, o que é que diz Apocalipse diversas vezes, especialmente quando as cartas às 7 igrejas são narradas? Aqueles que ouvem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não foi o Espírito Santo que falou a Paulo? Não foi o Espírito Santo que não permitiu que Paulo fosse na direção que ele queria e mandou na direção da Macedônia? Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem cobrado de você? Quantas vezes Deus tem enviado você a alguém, ou a algum lugar, ou a alguma família, para pregar o Evangelho, e você talvez esteja com o seu coração endurecido? Você não está indo como deveria, você não está falando como deveria, e quem sabe até perdendo as oportunidades para você. Quantas vezes você já pensou que a resposta da oração, Senhor, envia os trabalhadores, o trabalhador era você? Você era a resposta de oração, mas você estava pensando que era outra pessoa. Ou então, com a vida de Esther, né? Esther, você já parou para pensar que quem sabe que para a circunstância como esta foi que Deus trouxe você até aqui? Você já parou para pensar que talvez, dado as circunstâncias onde você está, a experiência que você está vivendo, Deus permitiu que você estivesse nessa circunstância, na experiência, para falar do Evangelho a alguém e você ainda não entendeu? Passa à Macedônia e nos ajuda. Tem gente falando isso, sabia? Eu me lembro da história do missionário Ronaldo Lidório, não sei quantos de vocês já ouviram essa história contada por ele, que quando ele pregou entre os Concombas, na África, em Gana, um dos seus convertidos, ou daqueles que foram convertidos, né, pela pregação dele, depois que ele chegou lá, começou a plantar a igreja entre os Concombas, uma dessas pessoas, conversando com eles, chegou neles e disse: por que vocês demoraram tanto para trazer o Evangelho aqui para nós? Por que vocês não vieram antes? Não é? E ele escreveu um livro sobre a história das missões que ele realizou no Concombas. E ele disse nesse livro que a história dos Concombas é um dos muitos exemplos do que Deus, pela pregação do Evangelho, pode fazer com um povo, pode fazer com uma língua, pode fazer com uma cultura, pode fazer com uma civilização, pode fazer com uma pessoa, pode transformá-la, pode libertá-la, a ela e a sua família. Você crê nisso? Eu espero que você creia. Mas eu queria dizer também uma outra coisa aqui para você. Da mesma forma como Deus espera que você ouça como Paulo ouviu o seu chamado e imediatamente obedecendo foi, além disso, eu espero que você creia que talvez Deus possa nesse momento estar levantando pessoas para irem até aquelas pessoas que você acha difícil de se converter, irredutível, complicada, para pregar o Evangelho. Né? Quem sabe, existam pessoas que têm outro plano em sua vida, têm outro objetivo, têm uma outra meta, quer ir para um outro lugar, quer realizar uma outra tarefa, quer empenhar-se em uma outra profissão. Mas Deus vai mudar o coração dela e vai falar para ela: vá lá em Cotia e pregue para o parente, para o filho, para o esposo, para a mãe de fulano, cicrano, para que ele creia, para que ele converta-se. Afinal, Jesus mesmo disse, né, que o santo de casa não faz milagre. É isso que Jesus disse? Não, esse é um ditado popular. Baseado no que Jesus disse, que o profeta em sua casa não tem muito efeito. Não é? E aí o que acontece? Às vezes Deus pode mandar outra pessoa para falar aos seus o que você não tem conseguido. Você crê nisso? Afinal, este homem nem imaginava que ele iria para a Macedônia. Não era o plano dele. Mas Deus mudou o plano dele para ele ir para a Macedônia, para lá salvar Lídia, para lá salvar o carcereiro, para lá salvar as famílias dos dois,
para lá libertar uma menina escrava. Deus pode fazer isso comigo, me mandar para lugares para libertar pessoas, para salvar famílias. Deus pode fazer isso com você, chamar você para você ser o elo, o instrumento para libertar pessoas e transformar famílias e até povos. Como fez com Paulo, como fez com Ashbel. Eu espero que você seja Paulo ou Ashbel na vida de alguém, na vida de alguma família. O instrumento utilizado por Deus para levar o poder do Evangelho. Amém? Que Deus ajude você, a sua família e esta igreja no cumprimento desta missão. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome, te damos graças, Pai, por podermos juntos te adorar com canções, com orações e também com a reflexão na Sua palavra. Que esta mensagem, ó Deus, encontre guarida nos corações aqui presentes e produzam o efeito que o Senhor determinou que ela fosse produzir quando pregada. Que ela gere crescimento espiritual, que ela gere compromisso, que ela gere mudanças de vida. É o que nós oramos, é o que nós pedimos. Abençoe teu povo aqui reunido. Abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.